Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato, eu faço parte aqui do time da Suno Research, trabalho com o Professor Baroni. E esse aqui é o quadro Como Eu Fiz, o quadro que a gente fala sobre viver de renda passiva e liberdade financeira. Depois de umas 2, 3 semanas aí que a gente não conseguiu gravar por conta dos compromissos aqui na Suno, a gente está voltando com esse quadro. E hoje a gente vai falar sobre a história do Vanderlei, que tem 51 anos, ele mora no interior de São Paulo, trabalha no setor de segurança e já posso-se dizer que é um poupador há muito tempo, já tem quase 30 anos que ele poupa o seu dinheiro, porém foi nos últimos 5 anos que ele sentiu uma virada de chave na vida dele, principalmente através dos fundos imobiliários, e é a história que a gente vai contar hoje. Inclusive, ele já, nesses 5 anos, ele já conseguiu basicamente suprir os seus custos através dos dividendos vindo dos fundos imobiliários e também das ações que geram dividendos. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje. Mas antes, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e é lógico, se você quiser participar do quadro assim como o Vanderlei, vai ter um link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição, tá bom? Então, bora lá, vamos conhecer a história do Vanderlei. Vanderlei, por favor, venha para cá, se apresente. Muito boa noite. Boa noite, sou o Vanderlei, né? Moro no interior de São Paulo e atualmente poupador e a caminho da minha liberdade financeira, né? E o que eu busco é a minha aposentadoria própria e não depender, né, no INSS, porque hoje a gente vê como que está a atualidade. Reforma da Previdência. E dali para cá a gente já percebeu que não adianta esperar muito. Legal. Então, basicamente, você é uma pessoa que cansou de esperar ali do governo ter o INSS e decidiu agir por conta própria. E você falou para mim que você já é um poupador há quase 30 anos, né? E, porém, só nos últimos 5 anos você começou a investir em renda variável, e aí sim teve uma virada de chave na sua vida de investidor, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que você conheceu a renda variável, os FIIs, as ações que geram dividendos e o que que você tem feito com isso. Bom, eu já era poupador na poupança, daí eu tinha uma boa reserva na poupança, porque em 2017 eu comecei a trabalhar no segundo emprego. Eu já tinha dois empregos, atuando nos dois empregos, então com isso eu dobrei a minha renda e essa renda era guardada na poupança. 2019 já se falava do fato da reforma da Previdência, e aí eu comecei a buscar informações sobre melhores investimentos, porque eu vi que a poupança estava o dinheiro parado, só ficava lá o que eu guardava mesmo. Então comecei a buscar informações e eu tive alguma ao retorno, assim, que às vezes era negativo, porque o banco, quando eu tenho poupança, ele não queria mostrar outras opções de investimento. Então, foi assim que eu consegui, através da internet, eu descobri, né, o investimento na renda variável e iniciei a compra das primeiras ações. Eu iniciei comprando ações. E daí foi até que 2021, eu já acompanhando mais alguns influenciadores pela internet, descobri os fundos imobiliários. E comprei o primeiro fundo imobiliário, então eu senti aquele efeito, né, mensal, que já começou a potencializar mais o meu retorno. E então eu senti aquele gostinho do fundo imobiliário. Daí a cada mês que eu já tinha a minha renda, eu já fazia transferência para a conta da corretora e comprava sempre os fundos imobiliários que estavam em assim preços mais descontados. Pegava algumas dicas também através de influenciadores
ou canais do YouTube também que eu acompanho. E assim eu segui a minha jornada e sempre adquirindo aqueles fundos imobiliários que eu já via que tinha mais potencial de crescer, no caso, valorização e na renda também. E também visando a garantia, né? Garantia do meu patrimônio. Porém, eu comprei alguns fundos imobiliários que eu tenho eles ainda em carteira, mas que hoje eu deixei de aportar neles. Eles estão em carteira, mas só me dando retorno da renda. E eu procuro hoje aportar nos fundos imobiliários de maior patrimônio, com maior número de cotistas. E pretendo carregar esses fundos imobiliários para a minha aposentadoria. Legal, Vanderlei. Então a gente já tem uma prévia de um pouquinho de tudo que você já fez até hoje. E eu queria entender com você como está a sua carteira de fundos imobiliários e ações que se geram dividendos hoje. Você tem quantos ativos? Estão distribuídos em quais setores? Conta um pouquinho para a gente como que você formou sua carteira. Sim, no início eu iniciei a minha carteira com renda fixa, na renda fixa. E já tinha lá minhas primeiras ações. Quando eu iniciei no fundo imobiliário, então aí já começou a ter o vencimento dos primeiros títulos de renda fixa, que eu já tinha em carteira. Conforme os títulos de renda fixa iam vencendo, eu já ia pegando aquele valor e já reinvestindo na compra de cotas de fundo imobiliário. E eu sigo até hoje com essa estratégia. Eu ainda tenho alguns fundos de renda fixa, títulos de renda fixa na carteira, e conforme todos esses vão vencer, vai ser transformado para renda variável. Eu não pretendo mais voltar a investir na renda fixa. O fundo imobiliário, ele tem a oscilação no valor da cota, só que isso é normal, né? Pelo que a gente vê, é normal. E eu invisto agora visando a minha renda mensal. O interessa mesmo é a renda mensal. E nesse caso, hoje eu tenho 30 em carteira, distribuído em duas carteiras. Eu tenho 30 fundos imobiliários, tenho 21 ações e também estou com 6 Fiagro na carteira e 3 fundos infras. Na renda variável está distribuída assim, em duas carteiras. E você falou que você acompanha o mercado através das notícias, da internet. Você tem tempo para ficar acompanhando todos esses 30 fundos? Como é que você fez para selecioná-los e conseguir acompanhar eles mês a mês? Para selecionar os fundos, que hoje eu ainda sigo aportando, eu priorizei mais os fundos de galpões logísticos, shoppings e híbridos, fundos híbridos. Também tem alguns fundos de papel também na carteira e tem 3 que eu priorizo mais. Alguns eu só mantenho em carteira porque teve aqueles problemas da perda de valor devido a alguns problemas lá, né, com os títulos que o fundo tinha em carteira deles. Então teve aquela desvalorização. Eu mantive esses fundos na carteira, porém não aporto mais neles, só para ter o retorno deles mensal mesmo e potencializar meu aporte nos melhores que eu selecionei em carteira hoje. Legal, então só para deixar mais claro para quem está assistindo, você tem uma carteira de fundos e tem alguns fundos que você acha que já, de repente, já perderam um pouco dos fundamentos, só que em vez de você vender eles e realizar, de repente, um prejuízo que eles tiveram no valor da cota, você continua com eles da carteira para continuar recebendo os rendimentos deles, porém você não aporta mais. É isso mesmo? Exatamente. Esses fundos que perderam fundamentos, eu seguro eles na carteira, tendo a renda mensal e continuo aportando nos fundos que eu tenho em seleção da carteira,
que esses vão garantir a minha renda na minha liberdade financeira, que é a aposentadoria, né? E em algum momento você pretende se desfazer desses fundos ou pretende continuar com eles da tua carteira até de repente um momento que eles parem de pagar rendimentos? Eu pretendo em algum momento tirar eles da carteira e reinvestir o valor deles em outros fundos que eu vou carregar na carteira para aposentadoria. Mas eu estou aguardando um tempo para começar a fazer essa atualização. Mas eu pretendo sim. Legal. E hoje, Vanderlei, você segue algum tipo de carteira recomendada, alguma assinatura, seja da Suno ou não? Conta um pouquinho pra gente. Como é que você seleciona? Você tem algum tipo de ajuda para selecionar os ativos ou faz tudo você mesmo? Não, eu faço por mim mesmo. Eu assisto, acompanho o vídeo às vezes, dos influenciadores e eu vejo, analiso se até que ponto, né, vale a pena investir naquele fundo. E aí, quando eu vejo que ele realmente tem bons fundamentos e que eu posso levar para minha aposentadoria, e aí esses fundos eu coloco na carteira. Só ressaltando que já tenho a carteira montada. Então, na atualização, eu sigo aportando já no que tem na carteira. Eu não coloco mais fundos. Legal, legal. Então você acha que você já chegou num nível ali que você já tem um número razoável de fundos e basicamente só vai aportando nos fundos que estão um pouco mais descontados para ir rebalanceando, né? Exato. Eu queria saber um pouquinho mais a fundo dos setores que estão na sua carteira. Então você falou um pouquinho tem de logística, um pouco de shopping, você tem um pouco de renda urbana de repente. Destrincha pra gente os setores, os 30 fundos que você tem na sua carteira. Os 30 fundos eu tenho em carteira, distribuído nas duas carteiras hoje. É, na média, eu tenho 25% em galpões logísticos. Acredito que 20% está em shoppings. Mais ou menos uns 15% eu tenho um fundo de papel. E 10% fundos híbridos. A, o setor que eu tenho mais é galpão logístico. Os galpões logísticos eu acredito que tem mais garantia de manter aquela média mensal sem oscilar muito no rendimento. E é mais também garantia devido ao seu fundo de tijolo, né? Então tem tudo isso. Legal. E Vanderlei, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou que você distribui esses fundos em duas carteiras, né? Eu queria entender um pouquinho mais como é o seu racional para você ter duas carteiras diferentes e como você faz essa logística entre as duas carteiras, como você trabalha elas. Se elas trabalham de forma independente, se cada uma tem um propósito. Conta um pouquinho para mim, por favor. Então, as duas carteiras, a estratégia é a diversificação, para não ficar com o patrimônio todo em uma única corretora. Então, eu mantenho as duas carteiras e o gerenciamento eu faço meio a meio. Eu mando uma parte da renda mensal para a corretora que eu tenho ativo que está oferecendo a melhor oportunidade de aporte. Conforme o ativo ele está com preço melhor e está garantindo aquele desconto e continua com os bons fundamentos, então eu sigo aportando mais naquele ativo. Às vezes eu retiro o rendimento de uma corretora e transfiro para outra para fazer essa logística de seguir o aporte naquele fundo que me dá mais potencial de conseguir comprar em mais quantidades. Não, basicamente, então, você está tentando uma forma de se proteger de algum risco de mercado, né? De repente, de uma
de uma corretora ter algum problema e de repente seu dinheiro ficar trancado, é isso? Isso. Eu acho que diversificando em duas, fazendo a diversificação em duas carteiras, corretoras diferentes, dá mais garantia. E a tranquilidade também, né? Mas É, você tem medo que de repente uma corretora quebre? Qual seria o seu receio? não, eu não tenho medo, porque o que eu não deixo é o dinheiro parado na conta da corretora. Uhum. Sempre que tem um recurso na conta, eu já aporto, reinvisto ele, porque o, o meu patrimônio, tanto investido no ativo, independente se a corretora quebrar ou não, o meu ativo lá vai estar garantido. Vai estar garantido, vai estar, se de repente acontecer alguma coisa com a sua corretora, ele vai ficar sob custódia da B3. Isso. E aí o Então, que eu não isso aí. faço é isso. Eu não posso deixar dinheiro parado lá na conta. No final das contas, ficou só uma forma de você, de repente, se organizar melhor, né, ali nos aportes e distribuir um pouquinho mais seu dinheiro, né? Ficar um pouquinho mais confortável e não ver todo o dinheiro num lugar só, né? Isso. Aí também tem a questão, Caio, das ações, né? As ações, tem a corretora que ela cobra a maior taxa de corretagem. Então, eu já iniciei a minha estratégia, já fazendo a atualização das minhas carteiras, eu já tirei de uma corretora todas as ações que eu tinha e passei para para outra corretora que não me cobra corretagem na compra das ações. E naquela corretora eu mantive mais os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, como não tem a corretagem, então me facilita muito para seguir a minha estratégia de aporte. É perfeito, é uma coisa inteligente até se fazer. Você trabalha isso porque a gente sabe que o mercado tem corretora que não po- é isento para fundos imobiliários, tem corretora que é isenta em outros tipos de fundos, tem corretora que é isenta em ações, tem corretoras que é isenta só em ações do fracionário. Então é importante, de acordo com o que você tem na carteira, você distribuir aquilo um pouquinho para essa corretora, um pouquinho para essa, e de repente conseguir melhores taxas ali de acordo com os ativos que você tem na carteira. Que basicamente é isso que o Wanderlei está fazendo. Ele está distribuindo um pouquinho melhor, de repente, para fugir um pouquinho ali das taxas, certo, Wanderlei? Certo, e é exatamente isso, Caio. Porque a corretagem, no fim do dia, a gente consegue uma economia. E aí, com isso, ao longo, ao longo prazo, lá na frente, eu vou ter mais quantidades em cotas de fundos imobiliários, deixando de pagar as corretagens, que hoje a corretora às vezes cobra na compra das ações, né? Com Entendi. isso aí Você, eu você tem, garanto mais a. você tem ideia de quanto você já deixou de gastar com taxas, emolumentos por conta dessa movimentação que você faz? Ideia ainda não tenho, porque eu iniciei esse procedimento da transferência de custódia recente. Então, eu já tô iniciando essa nova estratégia, mas ainda não tenho dados assim de economia. Mas daqui para frente eu tenho certeza que eu vou ter mais opções de compra na economia da taxa de corretagem que eu vou deixar de pagar. Perfeito. E, Vanderlei, vamos falar um pouquinho agora sobre renda passiva. Você foi poupador durante muito tempo, você comentou comigo que você comprou alguns bens graças ao dinheiro que você foi poupando ao longo da sua vida, em poupança mesmo, mas você teve uma grande virada de chave nos últimos 5 anos, foi quando você conheceu as ações, fundos imobiliários, e ali você conseguiu fazer investimentos com que você praticamente já cobrisse os custos que você tem mensalmente, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que tá isso.
Sim, hoje o que eu já tenho de retorno dos meus investimentos na renda variável, que vem dos fundos imobiliários e das ações, eu já estou superando. A renda que eu tenho já supera as minhas despesas mensais. Porém, eu não mexo ainda, porque eu pretendo começar a usufruir mesmo daqui a uns 10 ou 15 anos. Como eu tenho a minha carteira para aposentadoria, o investimento é para longo prazo. E daqui até uns 10, 15 anos, tudo que cair na minha conta de dividendos, eu pretendo reinvestir. 100% reinvestido. Legal, então você já tem praticamente 100% dos seus custos atuais pagos pela renda passiva, mas você pretende nos próximos 10, 15 anos ainda continuar reinvestindo os FIIs para de repente, vamos dizer, dobrar os seus custos? Qual que é a sua meta? A minha meta é seguir reinvestindo todos os rendimentos que eu recebo hoje, todos os dividendos que caem, reinvestir eles na compra de novas cotas ao longo prazo por 10, 15 anos. E a minha meta é aposentadoria por conta própria, porque eu já vi que hoje a gente não tem como ter certeza se vai ter uma aposentadoria do INSS. Já teve a reforma da Previdência e com essa reforma da Previdência já alterou muito a estadia de trabalho. Então eu já tinha um cálculo que se eu continuasse trabalhando registrado, por mais 10 anos já teria minha aposentadoria. Quando saiu a reforma previdenciária, isso saltou para mais 19 anos de trabalho. Então eu percebi que não dá para pensar em ter essa aposentadoria pelo INSS. Então a minha meta é essa, é seguir forte nos aportes a longo prazo, mantendo em carteira, para eu ter minha aposentadoria própria daqui uns 10 ou 15 anos e parar de trabalhar por conta própria. Só aí eu vou parar de trabalhar. Legal, então você pretende continuar trabalhando até os seus 65 anos, mais ou menos, ali, e ali, de repente, usufruir de duas aposentadorias, né? A do INSS, porque, querendo ou não, é um dinheiro que você tem direito, né? Contribuiu sua vida inteira, e também dos fundos imobiliários ali, e das ações que pagam dividendos, que você já vai ter sua aposentadoria ali garantida por conta própria, né? Legal, Vanderlei. E vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória como investidor. Eu queria entender de você. Você sente que você cometeu algum erro, principalmente ali no início da sua jornada, ali na renda variável? Eu queria que você passasse um pouquinho da sua experiência para quem está começando agora. Sim, eu cometi erros no início, porque eu fui muito acompanhar assessor de investimento. E o assessor de investimento, ele no início, ele começou a dar assim, dicas para investimento de fundo de ações. Eu tive alguns fundos de ações, fundos de investimento em ações no início, e através desses fundos de investimento eu tive prejuízos. Quando iniciou a pandemia, eu via só a queda. A oscilação foi muito forte e quando eu percebi que as ações começavam a se recuperar, aqueles fundos não recuperavam. Então eu percebi o quanto foi negativo aquilo para mim no início. A partir daí eu tive a decisão de ter minha iniciativa própria, eu mesmo avaliar os investimentos que eu ia seguir dali para frente, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. E aqueles fundos de ações que eu já tinha em carteira, em dois deles eu tive prejuízo de praticamente 50% do que eu já tinha no fundo de ações. E isso
não recuperou. Até que, quando eu vi que as ações já estavam quase 100% recuperadas e os fundos de ações não recuperavam, o que eu fiz? Eu vendia, realizei no prejuízo, né? Peguei o que eu consegui salvar e reinvesti na compra de ações próprias ou nos fundos imobiliários a partir de 2021. Esse erro, para mim, foi muito negativo, porque eu percebi que o assessor ele indicava os fundos de investimento em ações, porque para ele tinha é, as- isso, a comissão, tudo para ele era mais vantagem, né? Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu deixei de acompanhar a, a recomendação do assessor e segui eu próprio, tomando as minhas próprias decisões. Então, daí para frente, eu comecei a comprar as ações diretas das empresas pela B3 e o que eu avalio é que eu não tive perdas. O que acontece? Tem a oscilação, mas é normal. A ação, quando ela começa a cair, às vezes é porque teve um fechamento de, de um trimestre que teve um pouco de VV, um pouco a menos do retorno da empresa, mas aquela ação ela cai e depois ela volta. A mesma coisa acontece com o fundo imobiliário. O fundo imobiliário também, sempre que tem um pouquinho de aumento na vacância, o fundo imobiliário também ele vai caindo um pouco o valor da cota. O valor patrimonial permanece. E aí, se a queda continua, o rendimento daquele fundo imobiliário também dá uma reduzida. Só que logo depois aquilo restabelece e o fundo retorna ao normal. Às vezes até supera mais no pagamento dos rendimentos. Legal. E acho que uma coisa que as pessoas precisam entender quando elas vão começar a investir em fundos imobiliários, que o principal meio de renda de fundo imobiliário não está necessariamente no valor da cota, mas sim no rendimento que aquele fundo gera todos os meses. Então, quando você avalia um fundo imobiliário, você tem que avaliar o famoso total return daquele investimento, né? Então, valorização da cota, mas os rendimentos todos os meses que você tem. Então, tem muita gente que acaba falando que fundos imobiliários não são um bom tipo de investimento, mas eles acabam comparando com ações. Então, queria entender de você que tem os dois tipos de ativo, se você usa cada um deles para um objetivo próprio, ou se os dois estão dentro do mesmo objetivo. Sim, os dois estão dentro do objetivo, o mesmo. Então, eu tenho as ações, a maioria das ações que eu tenho em carteira são as que pagam trimestral, e com isso eu garanto mais renda ao longo do ano. E a oportunidade de já aportar essa renda. E os fundos imobiliários, a renda mensal. Então, no final do mês, eu tenho todas aquelas ações que está me pagando o dividendo ou o juro sobre o capital próprio. Eu junto com o rendimento do fundo imobiliário e faço um único aporte. Mas as duas classes de ativos estão no mesmo objetivo. E você, de repente, às vezes, de vez em quando, usa rendimento dos FIIs para aportar em ações, rendimento das ações para aportar nos FIIs, ou você separa o que é rendimento de um e o que é rendimento de outro e aporta em cada classe específica. Não, eu uso sim os rendimentos do fundo imobiliário para aporte na compra de ações. O que eu levo em consideração para mim é o desconto. Então, sempre, não sempre que consegue uma ação com bom desconto. Então, quando aquela ação está com bom desconto e tem bons fundamentos,
Então, todos os rendimentos que eu tenho na carteira, sendo do fundo imobiliário ou das ações, vai para um único aporte. Eu utilizo sim os rendimentos do fundo imobiliário para compra de ações, ou o contrário, das ações para compra de fundo imobiliário. Legal, Vanderlei. E a gente já está chegando aqui no final do nosso episódio. E eu sempre costumo pedir para os participantes deixarem uma mensagem para quem está assistindo, principalmente para quem está começando, né? Então, Vanderlei, obrigado por participar e a palavra é toda sua. Então, a minha mensagem para quem está começando a investir é não deixar dinheiro parado na poupança, porque a poupança, no final, o rendimento é negativo. O que fica lá é o patrimônio. Para garantir mesmo a renda que vai, ao longo prazo, crescer, é na renda variável, na compra de boas ações ou de bons fundos imobiliários. Hoje eu tenho, né, a minha carteira, ações, fundos imobiliários, tenho os FIAGROS e FIINFRAs. Então, esse investimento sempre pensado em longo prazo e tendo a estratégia para uma liberdade financeira, é a melhor opção hoje para garantir essa renda no futuro. Então, o que eu aconselho quem está começando a investir hoje, não ficar achando que garantir a aposentadoria através da renda fixa não vai ser fácil. Isso é inviável. Na renda variável, isso vai chegar bem antes do que se imagina. Então, eu acredito que quem vai começando a investir hoje, segue essa estratégia de abrir uma conta numa corretora e faz os aportes e começa a investir, comprando os fundos imobiliários, que é o que vai garantir no futuro uma boa aposentadoria. Foi de bola, Vanderlei. Bom, quero agradecer mais uma vez o seu relato. Obrigado pelo tempo e disponibilidade de estar aqui no canal do Professor Baroni para contar um pouco da sua história. E a porta está aberta para, de repente, umas próximas vezes, quando você evoluir ainda mais nos rendimentos, voltar aqui e continuar contando a sua experiência. Certo, Caio. Eu só queria dizer o seguinte, eu tive a honra de conhecer o Jean Tozeto pessoalmente. Eu acompanho ele também pelo canal, Professor Baroni, e gente maravilhosa ele. Então, isso para mim é uma honra. E continuar acompanhando eles pelo YouTube, para mim é uma aula, né? Através do que eu acompanho, assisto eles pelo YouTube, é uma aula que eu tenho e, e eu sigo com o que eles passam, né? Para mensagem para a gente. Legal, então você atribui um pouco da sua mentalidade de investidor também aos vídeos que você assiste ali do Filosofando com o Joanna, né? Isso, exatamente. Eu já acompanhava ele, né, pelo Filosofando, mas quando eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, aí eu vi quanto que era uma excelente pessoa. Perfeito. Não, não, o Jean é sensacional. Uma pessoa incrível e, assim, um intelecto que é super diferenciado. Então, bater um bate-papo com o Jean, com certeza você vai sair desse bate-papo com uma outra visão sobre diversas áreas. E fica um convite para você que está assistindo aqui esse episódio, vá lá no canal do Professor Baroni, acesse a playlist Filosofando, e o Jean ali já tem mais de 160 vídeos, se eu não estou enganado, falando um pouco sobre fundos imobiliários e filosofia junto, mas que vão trazer muitos ensinamentos super valiosos para você que é investidor. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a história do Vanderlei aqui no Como Eu Fiz. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like se vocês curtiram esse vídeo e também se inscrever no canal caso você esteja chegando aqui agora. Lembrando,
A gente tem um formulário para você se inscrever na descrição, caso você queira participar. E caso você seja novo no mundo dos fundos imobiliários, tem alguns materiais gratuitos aqui na descrição do vídeo também para você baixar. Tá bom? Lembrando, estamos no mês de novembro, mês de Black Friday, e a gente está com a maior oferta da história da Suno. Então, para você que quer usufruir um pouco das assinaturas da Suno, receber relatórios, carteira recomendada, notícias em tempo real e tirar suas dúvidas com o professor Baroni através do plantão de dúvidas e também de outros analistas, a gente tem as melhores ofertas para você. É só clicar no primeiro link que está aqui na descrição para você dar uma olhadinha nos nossos arsenais do investidor. Tá bom? Então, um grande abraço. Mais uma vez, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.